Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de Bezerra de Menezes. Deus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Mestre Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, bons espíritos, dignos obreiros do Senhor. Ouvem nossas preces e derramai as curas sobre a humanidade sofredora,
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Boa tarde a todos. Escolhemos hoje o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Nesse capítulo nós pensamos em começar com uma frase que nos toca muito, para que pudéssemos refletir a partir dela. Amai muito para serdes amados. Encontrareis nesse pensamento tudo que consola e acalma as dores da vida. Diz-nos o Evangelho, encarai a humanidade como sua grande família. Essa máxima com certeza é revolucionária. Necessita de tempo, de inteligência, de evolução moral. Sabemos que hoje já aceitamos os ideais revolucionários e libertários, as ideias de renovação e justiça que a doutrina espírita nos traz. E se nos últimos 100 anos pavimentamos o caminho para o progresso espiritual, como podemos preparar o próximo passo da aceitação para a realização? E se nesses últimos 100 anos todos esses ideais nós aceitamos e que correspondem ao que há de divino em nós, e se durante a preleção, a meditação, o trabalho de vibrações e cura, o estudo, nos sentimos em enlevo, o maior desafio desse século deve ser trazer para o nosso cotidiano o exercício desse amor e dos sentimentos que dele derivam. O Evangelho mesmo nos diz o quanto é difícil colocar tudo isso em prática. E aí a gente começou a refletir sobre esse tema e pensar que amar o próximo requer trilhar inúmeras etapas anteriores. Pensamos, em primeiro lugar, em aprender a reconhecer a interdependência e a interligação de todos os seres conosco, a sua existência, sua importância, a presença em nossas vidas, desde o momento da nossa concepção até o retorno à pátria de origem. Se pararmos para pensar, o alimento que comemos, a roupa que vestimos, o chão onde pisamos, necessita de todos os seres. O segundo item seria ampliar o olhar para o contexto e a história do indivíduo para conseguir entendê-lo. Todos nós somos resultado das condições e do lugar onde nascemos e vivemos. A terceira coisa é treinar a reversibilidade, usando os sapatos apertados da outra pessoa. Sabemos fazer isso? Pensamos, em quarto lugar, em despertar para a empatia, reconhecendo as nossas necessidades que são semelhantes ao do outro. Em quinto lugar, desenvolver a generosidade, a indulgência e a misericórdia ao sermos tolerantes com os erros alheios, evitando julgar. Encarar a coletividade como companheiros. E a palavra companheiro ela é muito importante porque é aquele que divide o pão conosco. Nem sempre esse pão é fresquinho e gostoso. E, em sétimo lugar, nós pensamos no aprendizado da compaixão, procurando encarar qualquer ser humano de um ângulo mais positivo, o que cria de imediato uma sensação de afinidade, uma espécie de sintonia, que diminui a apreensão de qualquer tipo de julgamento. E aí pensamos em falar um pouquinho sobre a compaixão. Precisamos perceber que a compaixão não é algo piegas e que ela nos auxilia na aproximação com o outro. Ela cria uma atmosfera amiga,
possibilita o trânsito do afeto e da reação positiva, sem esperar que o outro faça ou reaja da mesma maneira. A gente inicia a compaixão se abrindo na aproximação para o outro, simples assim. E aí, quando a gente se abre para o outro, a gente está mostrando serenidade, a gente está mostrando cuidado, e tudo isso torna as interações mais receptivas. Precisamos lembrar sempre que no interior de todos os seres existe uma semente de perfeição, e a compaixão é necessária para estimular essa semente. Para sermos compassivos, precisamos sempre prestar atenção nos nossos atos, considerar as pessoas, permitir a reciprocidade, estabelecer relações e nunca tratar as pessoas como meio para atingirmos determinada finalidade. E aí lembramos também que atos relacionados à bondade, generosidade e tolerância exigem interação com outras pessoas. Então, toda vez que eu for bondoso, eu estou sendo bondoso com alguém. E isso nos ajuda também, não só na aproximação com o outro, mas a refrear conscientemente ações que nos prejudicariam, pois são derivadas das nossas imperfeições. E aí a gente volta lá para o início, quando a gente falou da interdependência e da interligação entre todos os seres, porque isso desemboca em fatores necessários para a gente levar uma vida feliz e alegre, na plenitude da saúde, da amizade e até das necessidades materiais. Mas além de tudo isso, a compaixão nos permite compartilhar com os outros vários tipos de sentimentos, nos ajudando a nos conhecer melhor, porque o outro é o nosso espelho. E aí a gente consegue, junto com o outro, encarar os problemas, as alegrias e os sofrimentos. Muitos estudos comprovam que o desenvolvimento da compaixão e do altruísmo tem um impacto positivo sobre a nossa saúde física e emocional, desde a produção aumentada de anticorpos, a sensação benéfica de bem-estar emocional, aliviando inclusive transtornos ligados ao estresse. A compaixão leva à identificação da nossa humanidade e permite conexão com a intimidade dos seres. Das ligações íntimas, as pessoas extraem sua força, prazer de viver, pois nós nos conectamos assim com Deus, com o divino dentro de nós a partir do outro. Amar muito para ser desamados requer o desenvolvimento de um desejo que os outros se livrem do sofrimento, associado a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro. Lembramos que todo ser humano tem um desejo inato de ser feliz, de superar o sofrimento, exatamente como nós, independente de quem seja. E todos nós, quando nos identificamos com essa humanidade, temos o dever, que não está subordinado a recompensas ou castigos, no ato desinteressado em ajudar o nosso próximo. E isso faz com que ultrapassemos o limite da justiça, do respeito, pois a virtude ela não se limita a deixar de fazer o mal, mas a fazer o bem de forma incondicional. Para encerrar, nós encontramos uma mensagem na Revista Espírita de outubro de 1860, Mensagens dos Espíritos, a Caridade Material e a Caridade Moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral estão encerradas nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos aqui na Terra, seríamos todos perfeitos, não mais ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não mais pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres seriam alimentados e não veríeis nos bairros sombrios onde morei em minha última encarnação, pobres mulheres arrastando miseráveis crianças a quem tudo faltava.
A caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Sede, pois, caridosos, porque avançareis mais no bom caminho. Sede humanos e suportai-vos uns aos outros. Há um grande mérito em saber calar para deixar falar o mais tolo. E é essa uma forma de caridade. Saber ficar surdo quando uma zombaria escapa de uma boca feita troça. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe a vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre por erro se julgam acima de vós, enquanto na vida espírita, a única real, por vezes estão muito distanciados. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não notar os erros alheios é caridade moral. Irmã Rosália, obrigada. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós.